Olá, meus irmãos do Amazonas, que prazer poder chegar até vocês. Pastor Josué me pediu para levar uma palavra. Eu sou pastor aqui da Igreja Batista no Horto do IP há 27 anos. Sou casado com a Sandra e tenho 3 filhos, o Lucas, a Laís e o Henrique, e estamos juntos nessa caminhada. Conheço o pastor Josué antes dele se casar. Era um garoto magrinho, era um menino tímido. Até eu quero parabenizá-lo pelos 30 anos de casamento que ocorreu essa semana. Parabéns, família muito especial, família muito amada aqui por nós. Foi um dos primeiros missionários aqui que nós adotamos em nossa igreja, fruto aqui da nossa comunidade de fé. Então tem muita gente aqui que tem um amor, um carinho especial por ele, e temos acompanhado desde 89, 90, que ele foi para o campo missionário, e ao longo desse tempo a gente tem estado juntos, né? Somos a igreja enviadora, somos a igreja parceira. Então eu quero dar parabéns para Josué e para Eunice. Ela continua igual, ele continua um pouco mudado. É uma versão 2021 da Bela e da Fera. E também um abraço para Josué, para Bia, e também a gente recebe notícias da Elisa e do Fábio com frequência. Então, meus queridos, eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus. Queria estar pessoalmente aí, espero que o Josué me convide. Ele já me convidou em outra oportunidade, já tive quando ele trabalhou em Benjamin Constant. Mas eu quero, nesse momento, né, eu sei que vocês estão vivendo uma realidade muito difícil em Manaus. Estamos sabendo, tanto pela mídia, quanto pelo próprio pastor Josué, tem falado da situação aí, da pandemia, dessa parada agora, aí nesses 15 dias. E muito triste, são informações tristes, mas a gente ora sempre para Deus dar sabedoria às autoridades, compaixão, misericórdia, livramento, e que esse período passe muito rápido. Estamos clamando a misericórdia do Senhor. E nesse cenário que a gente viveu aí de pandemia, eu tenho procurado trazer sempre mensagens de esperança para o nosso povo, porque a palavra de Deus é um livro de esperança. É um livro que nos eleva, nos deixa para cima. Nós não podemos deixar que nada tire o prazer, a alegria de viver, a certeza de que Deus está no controle e está cuidando de todos nós, apesar dos pesares. E eu quero ler com vocês esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 58, que fala assim: portanto, meus irmãos, está falando para crentes, mantenham-se firmes e que nada os abale. Olha só, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é inútil. Tem uma outra versão que é chamada a Bíblia Mensagem, que fala com outras palavras, mas tem o mesmo sentido. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Que palavra, hein, irmãos? É para crente, para uma igreja, a igreja de Corinto. Alguma vez você já ficou tão cheio de preocupação, tão cheio de pressão, com vários medos, insegurança, situações que tentam atrapalhar
a nossa vida? Você já ficou desanimado e até decepcionado com Deus? Isso acontece. Tem salmistas que fazem desabafos. Até quando, Senhor? Até quando? O próprio Abacuque começa o livro dele com essa pergunta: até quando eu vou clamar e o Senhor não me ouvirá? O silêncio de Deus deixava o profeta abatido. Mas na busca com a comunhão com Deus, ele troca o até quando para o ainda que. Qual é a diferença? Quando ele falava até quando, o coração ficou cheio de dúvidas, falta de fé, desânimo. Mas ele termina o livro dele dizendo: ainda que não haja vide na videira, ainda que não haja azeitonas na oliveira, ainda que falte gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então há momentos que a gente passa por crises muito profundas, mas a gente aprende a trocar o até quando pelo ainda que isso aconteça. Deus é fiel, Ele não vai me desamparar, Ele vai cuidar de mim. E esse texto é um texto clássico, 1 Coríntios 15, 58, para que o povo de Deus não se deixe abater por absolutamente nada. Fique firme, não se deixe abater. Eu já ouvi esse versículo em funerais, já ouvi em formaturas, já ouvi em várias situações assim de cerimônias. É um versículo muito clássico e foi foi escrito para uma igreja muito infantil, a igreja de Corinto. São 16 capítulos tratando de um povo que vivia como criança. Não cresceram na fé, infelizmente não se desenvolveram na maturidade. Por quê? Porque muitos deles seguiam homens, ficavam disputando, gostavam mais de um líder, uns gostavam mais de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo, outros se achavam e falavam: eu sou de Jesus. E esse povo aí vivia aquela comparação, igual criança, cada um querendo se achar mais do que o outro. Havia disputa, brigas por questões de divisão, iam até os tribunais porque não conseguiam resolver seus atritos. Havia muita imoralidade, muita fornicação, uma vida muito desregrada. E é para essa igreja imatura que Paulo escreveu esse texto, apesar desses irmãos fracos, carnais, muitos ignorantes. Ele fala para eles continuarem constantes na obra do Senhor, porque nós não precisamos receber um diploma do crente do ano, do super marido, da super mulher, do super cristão, para a gente poder servir ao Senhor. É com essa matéria-prima humana, quebrada, machucada, flagelada, gente tão carente, é que Deus trabalha, que a graça chega e aperfeiçoa. E é isso que a graça faz, vai transformando pessoas rebeldes em adoradores do Deus vivo e verdadeiro. E foi para essa igreja que Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 13, que é aquele poema do amor: ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, nada aproveitará. Ainda que eu dê o meu corpo em sacrifício vivo para os pobres e entregar todos os meus bens, sem amor, nada disso adianta. Então, ele dá uma palavra
de ânimo para essas pessoas. 1 Coríntios 15. E ele começa com portanto. Portanto, meus amados irmãos. É interessante que essa palavrinha, portanto, ela faz uma conexão com o capítulo inteiro. São 58 versículos, esse é o último, e todo o capítulo 15 fala da ressurreição de Jesus, que ele está vivo, que ele foi visto por mais de 500 testemunhas. E ele, já no início, ele fala, eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu recebi, que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, antes de falar o versículo 58, o capítulo inteiro, ele está falando que Jesus está vivo, mais vivo do que nunca. E é importante a gente levar isso em conta, porque para entender a beleza dessa mensagem, é entender que ele está falando que a cruz nos salva. Nós somos salvos pela graça. Nós não trabalhamos para ganhar a vida eterna. Nós já ganhamos quando a gente deposita a nossa confiança somente em Jesus. Não é por esforço nosso, não é por obedecer, não que a gente não deva obedecer, mas a gente obedece por gratidão. Nós servimos a Deus por amor, por gratidão ao amor sacrificial dele na cruz. E aqui também está dizendo que se Jesus ressuscitou, a cruz, a morte de Jesus é suficiente para a nossa salvação. É um presentão que Deus nos deu, a vinda de Jesus a esse mundo. A graça está em oposição a qualquer merecimento da nossa parte. Está escrito em Romanos 11:6, se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E esse texto fala de vida depois da morte. Continuem firmes, Jesus está vivo, há vida depois da morte. Essa carta foi escrita para um povo que não tinha esperança. Eles não acreditavam nessa ressurreição. Eles achavam assim, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Curta a vida. O importante é você ser feliz, fazer o que você tem vontade, daqui a pouco você morre, então se entregue às suas paixões. Talvez tenha gente pensando agora assim, não é? O coronavírus está por aí, em qualquer momento eu posso morrer, eu quero ser feliz, vou aproveitar os minutos que eu tenho. Não, mas não é bem assim. A palavra de Deus fala que há uma esperança depois da morte. Alguém pode falar assim, que vantagem que eu tenho? Frequentar a igreja, seguir Jesus, tem tanta coisa boa no mundo, é perda de tempo. Há pessoas que não acreditam. Olha, se Jesus realmente não tivesse ressuscitado, eu estou aqui perdendo meu tempo falando com vocês, vocês estariam perdendo tempo indo a uma igreja, lendo a Bíblia, trabalhando para Deus. Se Jesus não ressuscitou, tudo isso seria vão. Mas aqui no 15:20, Paulo fala, de fato, Cristo ressuscitou. É um fato histórico. Isso aconteceu. Nós vivemos na era da ressurreição de Jesus. Por isso, ele está dando esse encorajamento. Agora, uma pergunta. Qual é o efeito da ressurreição na nossa vida? É uma boa pergunta. Então eu quero propor para vocês que todo cristão persevera firme e dedicado, consciente que seu trabalho para Deus não é vão. Eu estou resumindo nessa frase, todo cristão, ele precisa estar consciente e ser dedicado, tendo essa esperança, porque o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. É para a gente entender que servir a Deus não é vão, não é inútil.
Então, 3 verdades aqui. A primeira, mantenha-se firme e que nada te abala. Essa é a primeira verdade desse texto. Aqui fala de constância, nos faz lembrar da casa que foi edificada na rocha e uma casa que foi edificada na areia. Quem é edificado na rocha, vem os temporais, vem as tempestades, mas essa casa, edificada por um homem sábio, e Jesus contou essa história dizendo que quem edifica a sua casa na rocha, quem edifica sua vida nas minhas palavras, é o sábio que construiu a casa na rocha firme. Vamos ter obstáculos, como essa casa enfrentou temporais, tempestades, vão vir momentos de dor, momentos de tristeza, todos nós vamos receber um impacto de situações que parece que fogem ao controle, mas a palavra de Deus fala para a gente: meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos como aquelas pessoas que retrocedem e são destruídas, mas dos que creem e que são salvos. Hebreus 10, 38 a 39. Por que manter firme e que nada nos abale? Porque Jesus falou que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Lucas 9, 62. Arado significa trabalho. Arado é cortar a terra, tirar mato. É esse trabalho nosso de evangelizar, de falar do amor de Deus, de cuidar de pessoas, de participar de um pequeno grupo, de você ajudar aí na obra de construção, de você receber pessoas, de levar uma palavra de esperança. Eu creio que a igreja está sendo muito testada nessa época, porque a gente pode ser igreja mesmo sem o prédio. O prédio é importante, é um abrigo, mas nós estamos limitados. Nós não estamos indo ao prédio da igreja como a gente ia antes. Mas a igreja de Jesus, apesar de ela estar distanciada, ela está se fortalecendo cada vez mais. Porque é nesse momento que você é testado, se você ama Jesus, se seu coração está nele, se as verdades que você aprendeu até hoje estão te dando consistência, sustância, para usar uma palavra nordestina. Porque se nós aprendemos até hoje, é para agora nós ficarmos firmes, apesar de notícias ruins, notícias de tristeza, ficamos decepcionados com as nossas autoridades, mas nós não nos decepcionamos com Deus. Ele é fiel. E nós vimos aqui uma palavra de perseverança, de não desistir, de vencer as tentações. É uma característica do crente verdadeiro. O crente verdadeiro, desde Atos capítulo 2, quando nasceu a igreja, fala que os cristãos, lá em Atos 2, 44 em diante, que eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, na ceia, nas orações, no ensino dos apóstolos, que foram ensinos deixados por Jesus. Então a perseverança é como aquela máquina da locomotiva, aquela parte da frente que puxa todos os outros vagões. A perseverança arrasta toda a nossa aprendizagem, porque não adianta você ser honesto um dia, não adianta você ser fiel à sua esposa por 5 anos. A perseverança é a rainha das virtudes, porque vai levando todas as qualidades até o fim. Perseverar. Por isso se fala: mantenham-se firmes e que nada os abale. E nós temos essa visão de Deus. Jesus abriu o nosso entendimento. Nós sabemos quem Ele é. Sabemos agora quem somos. Nós não tínhamos propósito. Tínhamos um grande vazio no coração.
e Ele preencheu. Somente Jesus é capaz de nos completar como pessoa e nada, a não ser Ele, pode nos dar um senso de satisfação, né? Ele é o pão da vida. Então fazemos parte de uma igreja que está em movimento. A igreja não está parada. Houve aí esse isolamento, mas a igreja de Jesus, o povo de Deus, continua trabalhando, que é a próxima verdade, que fala que sejam sempre dedicados à obra do Senhor. A primeira verdade, mantenham-se firmes e que nada os abale. A segunda, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Jeremias 48 fala para a gente não fazer a obra de Deus de maneira relaxada. Romanos 12 fala para a gente ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então faz parte a dedicação. Jesus foi dedicado, Ele se sacrificou, Ele foi até o fim, oferecendo a vida por nós. Então, como é que uma pessoa pode ser do Senhor e não estar na obra do Senhor? Me responda. Se é para a gente ser dedicado à obra do Senhor, como é que a gente pode ser de Deus e não estar na obra? Todo mundo é obreiro. Todo mundo foi chamado para servir, para trabalhar. O nosso fundador, ele mesmo falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por todos. Então, o nosso fundador Jesus, ele abriu mão do conforto por amor a nós. E ele é o nosso exemplo no sentido de servir. Então, aqui é uma mensagem, não é para gente que está parada, não é para a pessoa que está acomodada. Ah, mas eu já servi tanto essa igreja, eu me dou tanto aqui, eu vejo tanta gente parada, mas essa mensagem é para você que já está trabalhando, para você não desanimar. É verdade, tem gente que está na igreja, mas ela não ama a igreja. Tem pessoas que estão na igreja, mas elas usam a igreja. Às vezes abusam da igreja, mas elas não amam. E quando a gente ama, a gente cuida. Quando a gente ama, a gente se interessa. A gente ora. É igual uma planta, uma árvore que você cuida. Você não vai jogar pedra, vai cuidar, vai regar, vai colocar algum adubo. Então quem ama, cuida. E a obra de Deus é muito preciosa. Faz parte da nossa vida. Orar pelo povo de Deus, se interessar para que a igreja continue avançando, ganhando almas. Que na verdade o trabalho da igreja na verdade, duas tarefas principais: edificar os salvos e evangelizar os perdidos. Não temos outra agenda. É fortalecer os salvos e evangelizar os perdidos. Se a gente fizer isso, a igreja vai crescer de maneira saudável. Então aqui é escrito para quem já está trabalhando, para eles continuarem, não pararem no tempo, não ficarem tristes. A obra do Senhor é para ser feita com alegria. Acho que é o Salmo 100 que fala isso: servir ao Senhor com alegria. Jesus falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos. Então nós estamos na obra do Senhor, nós estamos numa grande colheita, e eu creio, irmãos, que nós vamos colher muito fruto depois dessa pandemia. Já estamos colhendo, porque tem gente com medo, tem pessoas tão assustadas, algumas estão ficando assim neuróticas, isoladas demais. Há poucos dias eu estava conversando com um homem e ele nem olhava para mim, mesmo com máscara, eu e ele virando o rosto do lado. E essa semana, quando eu fui à feira, eu estava numa barraca, aí encontrei um querido lá, de muitos anos que eu conheço. Aí, sabe como é, a gente esquece, dei um tapinha no ombro dele, ele chegou a assustar assim, eu assustei também, e ele também, e falei: perdão, é cada coisa que está acontecendo, que a gente fazia tão automático, né? As pessoas estão com medo, mas olha, é verdade, eu fiquei no início até muito assim, assustado.
Confesso para você, com medo de sair, e ainda estou tomando os cuidados. Mas olha, gente, acima de tudo isso está o nosso Deus. A nossa hora não vai ser nem antes, nem depois. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele sabe até quando um passarinho morre. Eu não estou dizendo isso para a gente ser descuidado, né? Eu tomo cuidado, a minha máscara está aqui, só temos 2 pessoas aqui no salão e meu amigo João está de máscara aqui. Um cuidado que a gente está tomando, mas não é para a gente também, a vida é para continuar. Mas eu creio que muitas pessoas inseguras, medrosas, angustiadas, vão ouvir o Evangelho e vão encontrar um novo sentido para viver. Porque esse vírus que assusta, que trouxe essa morte, tem algo muito superior a ele. Jesus falou: eu vim trazer vida. Jesus nos contagiou com uma esperança, assim, uma vontade de viver. E se Deus nos levar, a morte não é algo para o crente temer. Faz parte, o apóstolo Paulo falou: para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. E 1 Tessalonicenses 4 fala assim, para a gente não nos entristecermos como os demais que não têm esperança. Então, meus queridos, essa passagem da palavra de Deus está falando que vale a pena, um futuro maravilhoso nos aguarda e nós vamos fazer uma grande colheita. Já estamos a serviço do Senhor. Se você está no cabeleireiro fazendo a unha, você está ali representando o povo de Deus. É hora de mandar, ao invés de falar só do vírus da morte, fala de versículos da vida, que Jesus ama as pessoas, que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Então eu não estou vivendo nesse processo de morte, morte, morte. Pelo contrário, vida, 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 porque Jesus é o Senhor absoluto. Se você está no cabeleireiro, se você está numa oficina, se você está em contato com um amigo, se você está numa conversa pelo WhatsApp, então Jesus é o nosso assunto, é o nosso tema. Por isso fala: sejam dedicados à obra do Senhor. E por último, haverá uma recompensa. Vocês viram aqui? O vosso trabalho não é vão. Ele está dizendo que de alguma maneira Deus vai nos recompensar. E os evangelhos têm bastante disso, né? Jesus fala: quem é fiel no pouco será colocado no muito. Jesus falou que um dia Deus vai falar: fostes fiel no muito, sobre o muito eu te colocarei. Nossa motivação não é fazer algo para Deus para ganhar, não é interesseira, é por amor. Nós não estamos trabalhando para Deus achando que Ele tem obrigação de nos reconhecer, de nos devolver, como muita gente acha que Deus tem obrigação de satisfazer todos os seus interesses. Não, Deus não prometeu que vai satisfazer todas as nossos caprichos. Ele vai cuidar das nossas necessidades. Mateus 6 fala: busca primeiro o reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O ser humano é insaciável. Ele está sempre inquieto, sempre descontente, mas Deus prometeu que vai cuidar de nós, que nunca vai nos desamparar, e tudo que fizermos para Ele, olha, seja um telefonema, um copo d'água, uma visita, uma mensagem de esperança, uma ajuda com alimento, uma ajuda financeira. E até depois aqui no capítulo 16 de 1 Coríntios, ele vai falar que na obra de Deus, estava fazendo uma coleta, e ele fala envolve até dinheiro também. A obra de Deus se faz com recursos financeiros. Eu parabenizo o esforço de vocês. Aí, esse prédio que vocês estão fazendo, um prédio bonito, está sendo muito bem construído. Eu sei que pessoas têm doado, têm feito o melhor que pode, por amor a Deus. Nesse prédio que eu estou aqui, o
prédio da nossa igreja, quando eu vim para cá, outros irmãos de outras igrejas doaram. E teve gente que nasceu aqui sendo abençoado porque outras pessoas doaram. Vocês estão doando, e se Jesus não voltar antes, essa construção vai abençoar a nova geração, crianças que estão nascendo, crianças pequenas, jovens, vão desfrutar desse trabalho de vocês e o Senhor vai recompensar. Nada que a gente faz para Deus, cada real que você contribui na obra de Deus, cada dízimo que você dá, cada oferta para a construção, cada oferta para missões, para os missionários, o Senhor é bom. Ele já está suprindo agora. Deus já está nos abençoando agora, cuidando da nossa vida, com a sua provisão. Então, meus irmãos, eu quero ler aqui Hebreus 11, que diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, ou omissos, ou preguiçosos, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Hebreus 11, aquele capítulo da fé, 10 a 12. Um dia vai ter uma prestação de contas. Como é que foi a nossa vida? Um dia estaremos diante de Deus e vamos prestar contas de como que usamos nossa vida, nossas palavras, nossa dedicação, e nós estamos vivendo uma oportunidade. O povo de Deus é uma oportunidade nessa crise agora de podermos fazer diferença num mundo cheio de desespero, de podermos servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor convictos de que Ele vai cuidar de nós. Vai ter uma recompensa, vai ser grande o galardão, seja pouca coisa que você tenha feito, seja muito, o nosso trabalho não é vão. Então, meu querido, ore para Jesus, Ele te ama demais e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não se abale com o que está acontecendo em sua volta. Nosso maior tesouro é Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Ele, faça isso. Vai ter uma recompensa. E Deus está nos dando uma oportunidade. Ele deu tudo o que nós precisamos. Jesus, o Espírito Santo, o povo de Deus, a esperança, para a gente poder permanecer firmes, inabaláveis. E contem com nossas orações. Que Deus os abençoe muito. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser. Até mais.